O garoto disse que não a faria chorar por ser gentil, e ela rebateu que ele parecia uma irmã mais velha em decadência, arrancando dele apenas resignação. Enquanto brincavam na areia quando crianças, ela perguntou se ele estava fazendo um elefante, e ele confirmou timidamente, enquanto os dois dividiam um momento simples. Ao puxar essa lembrança, Andy desse situation shifts into territor no one prepared for. Ela explicou que a Nabi era gentil e por isso também brincava com Solmakun, mas disse que, no caso dele, todos o achavam estranho por causa de um tique no olho. Mesmo ouvindo tudo aquilo, ele nunca revidava e apenas suportava, o que a fez se perguntar se ele era mesmo estranho antes de pedir desculpas. No ensino fundamental, ela percebeu que ele nunca reagia às provocações e, por isso, continuou despejando insultos como se ele fosse um alvo fácil, embora admitisse que ele não era estranho. No ensino médio, ela ainda o pressionava, reclamava da demora para responder mensagens e do jeito distante dele, mas reconheceu que sua atitude só piorava tudo. Depois disso, ela admitiu que esse padrão seguiu até o ensino médio, sem jamais realmente mudar. Então uma mensagem avisou que o trem faria uma breve parada em Shizuena, e ele reagiu como se enfim voltasse ao presente. De volta ao agora, o garoto se levantou com a bagagem nas mãos, em silêncio, claramente abalado por tudo que ouvirá. Solmakun pensou que os amigos de Anabi provavelmente também estariam lá e sentiu a situação pesada demais. Enquanto descia a escada, ele pensou que talvez devesse avisar que iria buscá-la. Ao imaginar Anabi aparecendo uma hora atrasada, ele percebeu que realmente precisava dizer alguma coisa. Então ele abriu a porta às pressas, decidido a agir antes que fosse tarde. Ao ver a mensagem mandando que ele chegasse em 5 minutos, ele só conseguiu reagir com desconforto. Quando notou a chuva forte do lado de fora, ele enfim percebeu o tamanho do problema e hesitou. Mesmo assim, Anabi insistiu para que ele fosse buscá-la, minimizou o frio e ainda disse que ninguém ligava para o lado delicado dele, deixando-o sem saída. Resignado, Solmakun saiu correndo debaixo da chuva, irritado, mas ainda decidido a ir até ela. Enquanto se encharcava, ele pensou que, se a deixasse esperando, Anabi certamente ficaria emburrada e guardaria mágoa por muito tempo, embora a escuridão e a chuva ainda o apavorassem. Então ele finalmente a avistou na janela, e toda a tensão da corrida virou alívio num instante. A chuva continuou despencando, e o celular vibrou na mão dele. Anabi percebeu a mensagem chegando e ficou esperando a reação dele com um ar de diversão. Ao pegar o celular, ela abriu a conversa sem pressa, ainda claramente no controle de tudo. Na mensagem, Solmakun reclamou que ela estava demorando demais e perguntou se ela só queria fazê-lo esperar ali. Do lado de fora, a chuva seguia pesada, aumentando o desconforto daquele reencontro. Anabi ficou em silêncio por um instante, enquanto ao fundo alguém ria alto da situação. Solmakun apareceu completamente encharcado, e os amigos de Anabi zombaram dele ao revelar que ele realmente tinha esperado por 1 hora e que eles haviam vencido a aposta. Anabi caiu na risada e comentou, divertindo-se, que ele estava todo molhado e parecia uma alga perdida. Ao ouvir aquilo, Solmakun percebeu que estavam apostando às custas dele e reagiu com cansaço e irritação. Mesmo humilhado, ele admitiu que tudo estava acontecendo exatamente como Anabi tinha dito, enquanto ela o observava com satisfação. Anabi se afastou com leveza e declarou aos amigos que Solmakun faria qualquer coisa que ela mandasse. Então ela se agachou diante dele, e Solmakun travou na mesma hora ao sentir que ela tomava o controle de vez. Com um sorriso provocador, Anabi confirmou que ele obedeceria a qualquer pedido dela e o pressionou a admitir isso. Diante dela, Solmakun ficou sem reação, envergonhado e completamente dominado pelo clima de pressão que ela impunha. Anabi começou a rir tanto da situação que mal conseguia respirar, e entre risos disse que precisava voltar para pegar remédio para o estômago. Ao ver aquilo, Solmakun entrou em pânico e pensou que precisava levá-la para casa antes que tudo fugisse do controle. O desespero dele cresceu tanto que ele concluiu, dramaticamente, que daquele jeito acabaria desmoronando. O cenário ficou em silêncio por um instante, como se toda a tensão tivesse congelado no ar. Anabi então fechou a expressão e lançou um olhar mais frio, deixando claro que ainda esperava a resposta dele. Solmakun a encarou de volta, suando de nervoso, sem saber como reagir à pressão que ela impunha. Anabi abriu um sorriso e perguntou o que exatamente Solmakun queria dizer com aquilo. Solmakun rebateu que, se ela queria terminar, talvez fosse melhor fazer logo e encerrar de vez o namoro. Anabi caiu na risada com a reação dele, e o clima ficou ainda mais cruel para Solmakun. Aproximando o rosto, Anabi lembrou que Solmakun nem tinha o direito de decidir aquilo sozinho.
Ela ainda criticou a pressa dele em querer ir direto ao término e afirmou que, no fim, ele nem conseguiria tomar a decisão certa. Logo depois, Hanabi se irritou com a própria comparação e admitiu que só de pensar nisso já ficava furiosa. Diante da explosão dela, Solmakun só conseguiu ficar em silêncio, travado pela pressão. Então ele finalmente deu a entender que tinha compreendido o que ela queria dizer. Hanabi reagiu na mesma hora, irritada, e declarou que alguém como Solmakun não tinha o direito de simplesmente dispensá-la. Com um olhar firme, ela concluiu que, em vez dela, ele é que deveria ir embora com alguém sem valor como ele mesmo. Solmakun declarou que, mesmo que aquilo fosse verdade, ainda assim não queria mais ficar com ela, e a garota reagiu em choque. Sem aceitar aquilo, a garota avançou e acusou Solmakun de querer se livrar da namorada inútil que tinha ao lado. Em pânico e buscando apoio, ela chamou por senpai enquanto sentia a situação sair do controle. No impulso, a tensão explodiu ainda mais quando um movimento brusco cortou a cena. Solmakun correu até a porta e tentou impedir que o caos piorasse. A garota, abalada, insistiu que aquele era o momento em que senpai deveria pedir perdão a ela. Do corredor, outra pessoa estranhou a confusão e comentou que aquilo ainda era um hospital. Encolhido e tomado pela culpa, Solmakun finalmente pediu desculpas. Ele começou a admitir que os dois tinham brigado e que tudo tinha saído do controle. Em seguida, Solmakun confessou que a culpa era dele, porque perdeu a calma ao ver senpai de repente com a garota. A garota pediu desculpas pela confusão e avisou que iria embora por hoje, ainda tentando manter a compostura. Enquanto se afastava pelo corredor, ela deixou Solmakun para trás, abatido e sem reação. Seus passos seguiram firmes, mostrando que ela queria encerrar aquilo ali. Com irritação, ela pensou que socialites como aquela garota eram todas iguais e só causavam problemas. No quarto, senpai percebeu a movimentação e voltou a atenção para o celular, como se já esperasse outra confusão. Então chegou uma mensagem dizendo que, se ela estava irritada, já podia começar a pedir desculpas naquele momento. Tremendo de raiva e humilhação, a garota apertou o celular e ficou ainda mais descontrolada ao ler aquilo. Senpai recebeu uma sequência de mensagens em que ela reclamava por ter sido deixada sozinha, dizia que ele tinha sido cruel depois de tudo que ela fez e exigia reconhecimento pelo esforço. Em silêncio, Senpai apenas encarou a tela, sem demonstrar qualquer intenção de ceder. Em vez de responder, Senpai decidiu bloquear o contato e concluiu com frieza que ela sempre distorcia tudo para se fazer de vítima. Sozinho no quarto, Solmakun se curvou para frente e afundou ainda mais no próprio abatimento. Ao encarar o reflexo na janela, ele ficou preso numa autocrítica silenciosa e dolorosa. Levando a mão ao cabelo, Solmakun passou a sentir vergonha até da própria aparência. Então ele se lembrou de Hanabi dizendo friamente que ele deveria se olhar no espelho antes de falar qualquer coisa. The Sing grows arvard if no easy escape. Ela ainda afirmou que as pessoas sofreriam provocações por causa daquilo, aprofundando a humilhação. Aproximando-se sem hesitar, Hanabi chamou Solmakun de lamentável e sugeriu que era melhor deixar o cabelo crescer para esconder o rosto. Logo depois, ela sorriu e tentou transformar aquilo num acordo casual, como se a crueldade fosse algo simples. De volta ao presente, Solmakun reconheceu que Hanabi sempre sabia exatamente o que dizer para ferir quem já estava vulnerável. Tomado por esse choque, ele se levantou decidido e declarou que, assim que saísse do hospital, cortaria o cabelo imediatamente. Do lado de fora do hospital, aquele instante marcou o início silencioso da decisão de Solmakun. Sem hesitar, ele levou a tesoura ao próprio cabelo e começou a cortar tudo ali mesmo. Enquanto uma enfermeira o amparava pela cadeira de rodas, Solmakun seguiu firme, determinado a mudar a própria imagem. Mechas caíram uma após a outra, mostrando que ele estava deixando para trás a humilhação que carregava. Mesmo do lado de fora, ele continuou o corte até o fim, como se quisesse arrancar aquele peso de uma vez. Ao ver o resultado, Solmakun cobriu parte do rosto e conteve a emoção que vinha com aquela virada. Assim, Solmakun concluiu que sua relação com Hanabi tinha finalmente chegado ao fim. Algum tempo depois, a escola voltou ao foco, marcando o começo de uma nova etapa. Já de uniforme, Solmakun ajustou a bolsa no ombro e seguiu em frente com uma presença renovada. Ao passar pelo corredor, ele chamou a atenção dos outros alunos, que reagiram com surpresa à mudança drástica em sua aparência. Ao entrar na sala com um novo visual, Solmakun atraiu atenção imediata, e alguém reagiu em choque ao achar que um garoto muito bonito tinha aparecido. Quando perceberam melhor, as alunas ficaram ainda mais confusas e comentaram, surpresas,
que aquele suposto novato parecia na verdade um estudante transferido. Enquanto ele seguia até sua carteira, a agitação aumentou, e algumas garotas se exaltaram ao dizer que ele era exatamente o tipo delas. Sentado, Somako ouviu comentários empolgados sobre seu cabelo liso e bonito, além de elogios exagerados ao formato dos olhos, o que o deixou sem reação. As 3 garotas se juntaram num surto coletivo de empolgação, e Somako apenas observou, confuso com a intensidade da reação. Quando elas se aproximaram ainda mais, ele se assustou de verdade ao perceber que tinha virado o centro de toda a atenção. Cercado pelas colegas, Somako ficou tenso na carteira enquanto risadas e cochichos deixavam claro que todos falavam dele. Então Aibaranuta apareceu sorrindo e comentou com leveza que estavam falando sobre Somako, como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo. Sem entender como a situação tinha chegado àquele ponto, Somako reagiu com espanto e perguntou a si mesmo se as pessoas tinham realmente notado que ele estava bonito. De pé ao lado da carteira, Anuta viu Somako ainda incrédulo, enquanto ele repetia para si mesmo, em dúvida, que talvez realmente estivesse bonito. Somako se abalou ao perceber que era a primeira vez que alguém dizia algo bom sobre sua aparência. Aibaranuta explicou que, com aquela franja longa cobrindo tudo até agora, ninguém tinha conseguido ver direito o rosto de Somako. Somako ergueu os olhos para Anuta, ainda tentando absorver aquela revelação inesperada. As garotas dispararam comentários animados, dizendo que ele parecia um ídolo da escola e perguntando como ele conseguiu esconder aquele visual por tanto tempo. Enquanto os elogios só aumentavam ao redor, Somako ficou ainda mais sem jeito diante de tanta empolgação. Anuta então perguntou a Ishinose por que ele tinha decidido mudar o visual daquele jeito. Depois de um breve silêncio, Somako respondeu, contido, que tinha sido só por impulso. Anuta sorriu e rebateu que, por impulso ou não, aquela mudança tinha ficado muito melhor. Ao ouvir isso, Somako hesitou, sentindo o peso do elogio enquanto sua mão se movia de leve. Ainda desconcertado, Somako agradeceu a Anuta, sem conseguir esconder a surpresa. Somako disse que ficava muito feliz em ouvir aquilo, ainda abalado com a gentileza que estava recebendo. As garotas ficaram visivelmente agitadas e empolgadas ao mesmo tempo, como se só naquele instante tivessem percebido o impacto da mudança. Enquanto o clima seguia agitado, Somako se confundiu ao ver o grupo se aproximando como se quisesse dizer algo importante. Uma das garotas comentou que Ishinose ainda tinha muito a aprender sobre esse tipo de reação, deixando Somako ainda mais perdido com a intensidade delas. O rapaz explicou que preferia evitar causar confusão na turma, porque tinha escondido esse lado de Somako por todo aquele tempo, enquanto os outros ouviam atentos. Em seguida, ele disse que queria continuar falando com Somako dali em diante e esperava que os dois se dessem bem. As garotas aceitaram aquilo na hora e responderam com entusiasmo, deixando claro que queriam se aproximar dele. No meio da animação, alguém comentou que o garoto de franja escura da sala era muito bonito, como se ainda fosse difícil acreditar. Ao ouvir tudo isso, Somako abaixou a guarda por um instante e ficou em silêncio, absorvendo elogios que nunca esperou receber. Mais tarde, já do lado de fora, a conversa animada continuou entre os colegas, mostrando que a mudança de Somako ainda dominava o assunto. Somako tentou falar, mas foi interrompido quando perguntaram o que ele costumava comer no almoço e por que tinha decidido aquilo. Cercado pelos colegas, Somako ouviu que ninguém esperava que ele fosse tão fácil de conversar e que gostariam de ter falado com ele antes. Um dos garotos pediu desculpas por ter passado uma impressão ruim e confessou que ficou feliz por Somako querer falar com ele. Somako explicou que tanto sua aparência quanto sua personalidade eram normais, enquanto Ishinose ao fundo parecia incapaz de aceitar a mudança. Mesmo assim, os outros insistiram que Ishinose não entendia e disseram que aquele sorriso calmo dele podia impressionar qualquer um. Sozinho por um instante, Somako repetiu mentalmente a comparação exagerada que tinham feito com ele e ficou sem reação. Então ele soltou uma risada, sem acreditar no que estava ouvindo, e rebateu como se aquilo fosse absurdo demais para levar a sério. A reação dele deixou os colegas ainda mais abalados, como se o impacto daquela mudança tivesse ficado ainda maior. No meio do alvoroço, algumas garotas comentaram entre si que o garoto de franja escura da sala era bonito de verdade, como se enfim aceitassem isso. Ao perceber a sinceridade no olhar de todos, Somako relaxou e respondeu com um sorriso calmo. Do lado de fora, o grupo continuou reunido enquanto a conversa sobre Somako ainda mantinha todos agitados. Quando tentou dizer algo, Somako foi cortado por uma pergunta direta sobre o que ele comia no almoço e o que o fez tomar aquela decisão.
Cercado pelos colegas, Souma-kun viu que parecia muito mais fácil de conversar do que todos imaginavam, e isso deixou o clima ainda mais leve. Um dos garotos pediu desculpas por ter sido frio antes e admitiu que ficou realmente feliz por Souma-kun ter falado com ele. Souma-kun respondeu que sua aparência e sua personalidade eram normais, enquanto Ishinose ao fundo continuava chocado demais para aceitar aquilo. Mesmo assim, os outros insistiram que Ishinose não entendia nada e exageraram ao dizer que aquele visual tranquilo dele era valioso demais. Sozinho por um instante, Souma-kun repetiu mentalmente aquela comparação absurda e ficou sem saber como reagir. Então ele caiu na risada, incrédulo, e rebateu como se aquilo fosse ridículo demais para ser levado a sério. A resposta dele deixou os colegas ainda mais abalados, como se a mudança tivesse ficado ainda mais impactante naquele instante. No meio da confusão, algumas garotas passaram a comentar entre si que Souma-kun era muito fofo, enquanto ele seguia sem entender toda aquela reação. A garota ficou vermelha, irritada e sem conseguir responder direito, enquanto encarava Souma-kun em silêncio. Souma-kun percebeu a reação dela e estranhou a tensão repentina no corredor. Ao olhar para o rosto dela, ele concluiu que ela parecia realmente furiosa. Enquanto andava, Souma-kun pensou se a raiva dela vinha de ele ter terminado com Anabi ou de ter cortado o cabelo. Logo depois, ele decidiu que a origem daquilo já não importava mais para ele. Mesmo assim, a garota correu atrás dele e pediu que ele esperasse. Quando Souma-kun se virou, ela o segurou e reuniu coragem para falar. Ela insistiu que ele devia ir embora e fugir dali, porque se continuasse assim acabaria cercado por ainda mais garotas da escola. Em seguida, explicou que elas não eram o tipo de garotas de quem ele conseguiria se livrar facilmente e avisou que aquilo ainda podia virar problema depois. Por fim, pediu que ele nunca contasse a ninguém que ela tinha o alertado. Um colega perguntou a Souma-kun se ele conhecia Ishinose, tentando entender a tensão entre os dois. Souma-kun respondeu que nunca a tinha visto antes e foi embora, deixando a garota para trás ainda mais abalada. Os outros alunos estranharam a cena, mas ela tentou disfarçar e disse que não era nada. Mesmo tentando agir com frieza, ela apertou o punho e deixou claro que não tinha engolido aquilo tão fácil. Vermelha de raiva e vergonha, End the interaction becomes difficult to navigate. Já em sala, os alunos foram se acomodando enquanto o clima da confusão começava a se espalhar. Sobre a mesa de Souma-kun, um aviso da turma chamou sua atenção e o fez parar na hora. Ao ler o papel, Souma-kun ficou em silêncio, como se aquele comunicado tivesse pego desprevenido. Pouco depois, ele terminou de organizar o que precisava mais rápido do que esperava e se preparou para seguir em frente. Enquanto isso, um colega comentou de forma leve que ainda faltavam 15 minutos, sem imaginar o quanto o clima já tinha mudado. Souma-kun negou que conhecesse Ishinose e seguiu andando, deixando a tensão entre eles ainda mais evidente. Ishinose ficou irritado e pensou que, a essa altura, ele já devia estar completamente cansado dela, mas Souma-kun sentiu que aquilo já não o abalava como antes. Em silêncio, Souma-kun se perguntou por que ainda deveria perder tempo com aquela situação. Já na sala, ele ergueu o olhar ao notar uma colega se aproximando de sua mesa enquanto carregava alguns materiais. A garota de óculos se sentou perto da janela e começou a olhar atentamente para um papel em mãos, como se estivesse conferindo algo importante. Enquanto lia, ela ficou séria e pareceu notar algum detalhe que a fez parar para pensar. Em seguida, abriu o material com cuidado e continuou examinando o conteúdo em silêncio. Souma-kun observou a cena com atenção, tentando entender o que aquela leitura significava. De repente, uma folha foi erguida no ar, chamando atenção para o que estava prestes a acontecer. Logo depois, a garota se abaixou sobre o livro e o papel, aparentemente decidida a verificar tudo mais de perto. Souma-kun moveu a perna e se inclinou para frente, decidido a agir depois de observar a situação. Ele permaneceu sentado e atento, encarando a garota de óculos enquanto tentava entender o que ela estava fazendo. Ao notar a aproximação, a garota reagiu com surpresa e soltou um som baixo de espanto. Souma-kun a olhou com calma e pareceu pedir algo de forma direta, sem rodeios. A garota de óculos ficou imóvel por um instante, claramente sem saber como responder ao pedido repentino. Então Souma-kun apontou para o item em suas mãos, deixando claro que queria ver aquilo mais de perto. Sem resistência, ela entregou o objeto, e ele o recebeu para confirmar o que tinha chamado sua atenção. Aliviada, Ishinose agradeceu com um sorriso tímido, segurando o crachá com cuidado. Souma-kun ficou em silêncio por um momento, surpreso com a forma como ela o chamou. Quando ele respondeu de maneira educada, Ishinose arregalou os olhos, tomada por surpresa imediata.
Ishinose-kun ficou confusa e perguntou o que Souma-kun queria dizer, enquanto ele hesitou e tentou se explicar sem jeito. Ela admitiu, surpresa e envergonhada, que aquela era a primeira vez que os dois realmente conversavam, e Souma-kun ficou sem reação. Desse tuation becomes arvar. Hanabi continuou dizendo que Souma-kun era fácil de manipular e que nenhuma garota iria querer alguém como ele. Ela reforçou que estava com ele apenas por pena e mandou que ele entendesse a própria situação humilhante. Hanabi ainda insistiu que era impossível alguém sequer imaginar a ideia de conversar com ele normalmente. A pressão aumentou quando ela declarou que, se ele tentasse se aproximar de alguma garota, só causaria problemas a ela. Sem parar, Hanabi o chamou de alguém patético demais até para falar com qualquer pessoa, enquanto dizia que estava com ele mesmo assim. Com um sorriso possessivo, ela afirmou que Souma-kun não tinha mais ninguém além dela por toda a vida e exigiu que ele aceitasse isso. Na lembrança final, End the moment takes a confortável turn. Souma-kun admitiu que, com Hanabi sempre ao seu lado, acabou evitando qualquer chance de falar com outras garotas. Ele confessou que nunca tinha tentado fazer amizade com ninguém e pediu desculpas por ter deixado Ishinose-kun desconfortável. Ishinose-kun ficou totalmente surpresa, corando e sem saber como reagir à sinceridade dele. Quando Souma-kun perguntou se havia algo errado, Ishinose-kun respondeu às pressas que não havia problema nenhum. Tentando aliviar o clima, ela se apresentou como Yukishiro Fumi e disse que esperava se dar bem com ele, enquanto Souma-kun respondeu da mesma forma e ela insistiu para ele não se preocupar com o mal-entendido. Então Ishinose-kun revelou calmamente que já sabia o nome de Souma-kun. Feliz com isso, ela disse que estava contente em ouvir aquelas palavras, segurando o celular com animação. Souma-kun ficou atônito ao perceber que tinha conseguido conversar normalmente com alguém. Ishinose-kun baixou o olhar, corada e nervosa, sentindo o peso daquele momento tão simples. Enquanto ela se virava ainda abalada, Souma-kun a observou em silêncio, sem esconder a surpresa com o que acabará de acontecer. Souma-kun comentou que, desde que cortou o cabelo, toda a atenção da classe tinha se voltado para ele, mas achava que aquilo logo perderia a força. Yukishiro Fumi resumiu a situação dizendo que ele estava sendo tratado como um animal raro. Surpreso com a comparação, Souma-kun repetiu a expressão, e Yukishiro Fumi riu enquanto ele admitia que Ishinose-kun era engraçada. Então Yukishiro Fumi revelou com calma que já sabia o nome de Souma-kun. Animada com a resposta dele, ela disse que ficou muito feliz em ouvir aquilo enquanto apertava o celular nas mãos. Souma-kun ficou paralisado ao perceber que tinha conseguido ter uma conversa de verdade. Yukishiro Fumi desviou o olhar, corada e nervosa, sentindo o peso silencioso daquele instante. Enquanto ela se virava ainda abalada, Souma-kun continuou olhando para ela em silêncio, sem esconder o choque. Souma-kun voltou a comentar que, desde que cortou o cabelo, toda a classe tinha passado a focar nele, embora achasse que isso acabaria logo. Yukishiro Fumi reforçou a impressão dizendo que ele parecia um animal raro aos olhos dos outros. Surpreso com a comparação, Souma-kun repetiu a ideia do animal raro, e Yukishiro Fumi riu enquanto ele admitia que Ishinose-kun era engraçada. Yukishiro Fumi manteve um sorriso leve, claramente se divertindo com a sinceridade inesperada dele. Souma-kun percebeu que aquela conversa não parecia em nada com falar com Hanabi, e isso o atingiu em cheio. Enquanto conversava com Yukishiro Fumi, Souma-kun sentiu que finalmente podia agir como ele mesmo, sem travar a cada palavra. Ele lembrou que antes vivia ansioso com o que Hanabi poderia dizer, e por isso nunca sequer pensava em pedir para ser ele mesmo. Agora, longe disso, Souma-kun notou que não estava mais preso àquelas interações frias e sufocantes que vinham dela. Yukishiro Fumi então olhou para Souma-kun com curiosidade silenciosa, percebendo que algo tinha mudado entre os dois. Com calma, Yukishiro Fumi revelou que já conhecia o nome de Souma-kun. Segurando o celular com alegria, ela disse que estava muito feliz em ouvir aquilo, deixando a animação escapar no rosto. Souma-kun ficou paralisado ao perceber que tinha conseguido ter uma conversa de verdade. Yukishiro Fumi começou a dizer que, desde que Souma-kun cortou o cabelo, a atenção da turma inteira tinha se voltado para ele. Enquanto ela falava isso, Souma-kun ficou olhando em silêncio, absorvendo o peso daquela observação. Souma-kun respondeu que achava que todo aquele interesse logo iria passar, mas Yukishiro Fumi manteve a ideia de que a classe estava focada nele. Yukishiro Fumi resumiu a impressão da turma ao dizer que ele parecia um animal raro. Surpreso, Souma-kun repetiu a comparação, e Yukishiro Fumi riu enquanto ele admitia que Ishinose-kun era muito engraçada. Naquele instante, Souma-kun percebeu que aquela conversa não se parecia em nada com tudo que vivia com Hanabi.
Ao falar com Yukishiro Fumi, ele sentiu que podia finalmente ser ele mesmo, em vez de continuar representando um papel. Soma-kun lembrou que antes vivia ansioso com o que Hanabi poderia dizer, e por isso nunca nem cogitava agir como realmente era. Agora, depois de tudo, ele entendeu que suas conversas com Hanabi sempre tinham sido frias, confusas e difíceis de sustentar. Yukishiro Fumi então olhou para Soma-kun com curiosidade silenciosa, percebendo que algo dentro dele tinha mudado. Soma-kun admitiu, com sinceridade, que já queria falar com Yukishiro Fumi fazia um tempo, e ela reagiu surpresa ao perguntar o motivo. Yukishiro Fumi revelou que ele sempre trocava a água das flores e cuidava das plantas da varanda depois da aula, mostrando que vinha observando seus gestos. Por causa disso, ela concluiu que Soma-kun era uma pessoa gentil, enquanto ele tentou minimizar aquilo, dizendo que só fazia o que tinha tempo para fazer. Ao ouvir Yukishiro Fumi, Soma-kun se lembrou de que antes ia até a enfermaria sem motivo real, apenas porque não tinha mais nada para fazer. Ele percebeu que Yukishiro Fumi já queria conversar com ele desde aquela época, mas entendeu que antes estava sombrio demais para notar isso. Yukishiro Fumi então comparou o passado com o presente e disse que, agora, muitas garotas provavelmente ficariam agitadas por causa de como Soma-kun era bonito. Diante desse comentário direto, Soma-kun apertou as mãos com nervosismo, sentindo o impacto daquilo na mesma hora. Yukishiro Fumi completou dizendo que, daquele momento em diante, ele provavelmente se tornaria muito popular. Soma-kun ficou imóvel, absorvendo em silêncio aquelas palavras e o tamanho da mudança que estava vivendo. Enquanto o instante se alongava, o ar deixava claro que a vida de Soma-kun estava entrando em uma nova fase. Do lado de fora da escola, o clima calmo marcou o começo de mais um momento em que Soma-kun precisaria encarar a própria rotina. Já no corredor, Soma-kun olhou ao redor e decidiu observar melhor o ambiente, como se ainda estivesse se acostumando com essa nova fase. Ao passar por uma máquina de pegar prêmios, ele parou de repente ao notar algo que puxou seu olhar. Em seguida, ele apareceu com uma bandeja e um refrigerante, tentando agir normalmente enquanto seguia com o dia. Mesmo assim, seu corpo parecia tenso, mostrando que sua mente ainda estava presa a pensamentos difíceis. Quando a comida surgiu diante dele, a simplicidade da refeição contrastou com a inquietação que ele carregava por dentro. Soma-kun então refletiu que, desde que rompeu com Hanabi, não precisava mais trocar mensagens com ela se não quisesse. Por causa disso, ele percebeu que finalmente podia parar de sentir aquele aperto sempre que o celular tocava. Enquanto bebia em silêncio, Soma-kun concluiu que esse medo ainda existia, mas enfraqueceria com o tempo. Sob o céu aberto, ficou claro que ele começava a deixar para trás a pressão do passado e a respirar com mais liberdade. Soma-kun percebeu com alívio que, agora que Hanabi não falaria mais com ele, também não precisaria mais responder às mensagens dela. Ao sair, Soma-kun decidiu que era melhor voltar para casa, imaginando que a mãe provavelmente já tinha preparado o jantar. Enquanto seguia pelo caminho, ele atravessou o ambiente escolar ainda em silêncio, levando consigo uma sensação estranha de mudança. Ao dar mais um passo, Soma-kun continuou avançando como se finalmente estivesse entrando em uma rotina diferente. No reflexo da janela, ele encarou o próprio rosto e pareceu reconhecer que algo dentro dele também estava mudando. Durante o trajeto, Soma-kun pensou que aquele tinha sido um dia muito satisfatório e que até os desvios depois da escola tinham valido a pena. Ao lembrar que conseguiu conversar com Yukishiro-san e com os colegas, End-de Interaction Becomes Difficult to Navigate. Com esse pensamento, Soma-kun concluiu que a escola talvez fosse bem mais interessante do que ele imaginava. Ele então decidiu que sempre quis mudar, mas não do jeito que Hanabi mandava, e sim fazendo o máximo de amigos que conseguisse. Enquanto caminhava para casa, Soma-kun percebeu que nunca tinha sentido tanta vontade de viver o cotidiano escolar desde o ensino fundamental. Soma-kun parou no caminho ao perceber uma presença inesperada diante dele. Uma garota apareceu olhando o celular, e Soma-kun a observou com cautela ao reconhecê-la. Ela conferiu a tela com tranquilidade, como se já esperasse encontrá-lo ali. Então a garota guardou o celular e se colocou no caminho dele, deixando claro que não pretendia deixá-lo passar. Com um sorriso calmo, ela mostrou que estava no controle da situação e que queria toda a atenção dele. Inclinando-se para perto, Yukishiro Fumi deu as boas-vindas de volta a Soma-kun, tratando o reencontro como algo natural. This situation shifts into territory no unprepared for. Surpreso com a abordagem e com aquelas palavras, Soma-kun ficou sem reação por um instante. Quando ele tentou seguir em frente, Yukishiro Fumi protestou com energia e exigiu saber se ele realmente iria passar direto por ela.
Antes que ele respondesse, ela avançou de repente e o segurou, deixando Sou-Makun ainda mais tenso e confuso. Surpreso com a cena, Sou-Makun ficou confuso quando Yukishiro Fumi reclamou que estava esperando por ele e exigiu saber o que aquilo significava. Mantendo a calma, Sou-Makun concluiu que Anabi sempre agia daquele jeito e explicou que ela o fazia pedir desculpas até por coisas que ele não tinha feito. Incomodada e ferida no orgulho, Yukishiro Fumi disse que ele devia entender como as coisas funcionavam e criticou o fato de ele ter se aproximado dos colegas mesmo depois de ela ter se afastado. Ao ouvir isso, Sou-Makun lembrou que ela realmente tinha deixado esse tipo de recado nas mensagens, o que o fez juntar as peças. Sem se abalar, Sou-Makun rebateu dizendo que ela o esperou por 2 horas só para repetir algo sem sentido, e isso deixou Yukishiro Fumi chocada. Ele então afirmou que explicaria só mais uma vez, mas avisou que, se ela continuasse agindo assim, a situação entre os dois ficaria realmente estranha. Abalada pela resposta, Yukishiro Fumi perguntou se ele estava falando sério e se pretendia mesmo romper com ela. Quando Sou-Makun confirmou sem hesitar, Yukishiro Fumi ficou vermelha e tentou absorver o golpe. Sou-Makun explicou que, ao lado dela, vivia tão pressionado e aflito que nunca conseguiria ter uma vida normal. No fim, ele relembrou com pesar o episódio com a senpai, deixando claro que aquela culpa ainda pesava em sua decisão. Desingrou usar Vardo if no Easy Escape. Mantendo o rosto sério, Sou-Makun pensou que esse jeito insistente dela era exatamente o problema. Sem largá-lo, Yukishiro Fumi reclamou que ele tinha ido embora sem ela e afirmou que as garotas que se aproximaram dele eram inúteis. Ela ainda insistiu que ninguém mais diria aquilo a ele e exigiu que Sou-Makun entendesse seu ponto. Sou-Makun respondeu que suas colegas não tinham nada a ver com ela e que ela não tinha controle sobre com quem ele andava. Mesmo corada, Yukishiro Fumi declarou com naturalidade que isso já não importava, porque os dois tinham terminado. Ainda assim, ela alegou que alguém precisava apontar o caminho para um senpai supostamente incapaz e cobrou saber por que ele ainda não tinha pedido desculpas. Yukishiro Fumi disse que o jeito distante dele a deixava um pouco mal, mas fingiu já estar acostumada e afirmou que, para perdoá-lo, ele precisava admitir que agira de forma egoísta. Aproximando o rosto com um sorriso confiante, ela exigiu que Sou-Makun lhe pedisse desculpas direito. Diante da insistência dela, Sou-Makun apenas ficou em silêncio, enquanto Yukishiro Fumi o encarava esperando uma resposta. Sou-Makun pensou com firmeza que já não conseguiria continuar cedendo, e a vontade de rejeitar Yukishiro Fumi só ficava mais forte. Encarando Yukishiro Fumi de frente, Sou-Makun declarou que não precisava dela em sua vida. Depois de dizer isso, Sou-Makun ficou imóvel, mas o peso da própria frase ainda o deixou tenso. Yukishiro Fumi soltou uma reação curta de choque, claramente abalada pelo que ouviu. Logo em seguida, ela explodiu de raiva, afirmou que era ela quem queria terminar com um senpai tão insuportável e deixou a frustração tomar conta. Mesmo sem se alterar, Sou-Makun respondeu que eles já tinham terminado, então não via motivo para provar aquele comportamento dela. Yukishiro Fumi rebateu na hora, Endidei situation becomes avva. Tremendo de irritação, ela insistiu que estava realmente furiosa e exigiu que Sou-Makun a ouvisse. Sem responder, Sou-Makun virou as costas e começou a se afastar, deixando Yukishiro Fumi para trás. Desesperada para não ser ignorada, Yukishiro Fumi correu atrás dele, ainda tomada pela raiva e pela sensação de estar sendo abandonada. Sou-Makun pensou, aliviado, que Yukishiro Fumi ao menos tinha aceitado o fim por enquanto, então decidiu apenas voltar para casa. Alguns dias passaram desde a conversa que ele teve com Anabi naquele parque. Desde então, a vida de Sou-Makun seguiu estranhamente tranquila, e isso chegou a surpreendê-lo. Ele só encontrava Anabi depois da aula, no máximo, o que mantinha tudo sob controle. Mesmo assim, Anabi continuava surgindo diante dele por algum motivo, e Sou-Makun sentiu que ela já não exigia tanta atenção quanto antes. Ao perceber isso, Sou-Makun se perguntou o que exatamente naquela mudança estava prendendo seu olhar. Ele notou que Anabi já não puxava a conversa com ele, mas ainda o fazia esperar 50 minutos na frente da casa dela por motivos quase absurdos, o que só aumentou sua confusão. Ainda assim, naquele instante, Sou-Makun sentiu que havia algo diferente no ar. Anabi apareceu animada e contou, com orgulho, que tinha chegado à estação antes dele, como se tivesse vencido alguma disputa. Ao ver aquela reação, Sou-Makun concluiu que Anabi o fizera esperar de propósito só para chegar antes, mas percebeu que isso já não o afetava tanto. Sou-Makun viu Anabi cercada por colegas e percebeu que ela estava estranhamente próxima de um garoto. Observando melhor,
Souma-kun entendeu que o garoto era um ano mais novo que Anabi e fazia parte do clube de beisebol. Anabi se aproximou toda animada de Kirigaya Taishi e perguntou o quanto ele gostava dela, deixando claro o que esperava ouvir. Kirigaya Taishi respondeu sem hesitar que amava Anabi mais do que tudo, e ela ficou visivelmente satisfeita com aquilo. Uma garota brincou que parecia estranho ver Anabi tão próxima de alguém que não fosse Souma-kun, e aquilo tornou tudo ainda mais desconfortável para ele. Anabi, radiante, insistiu para Aibaranuta que tinha lançado um tipo de feitiço em Kirigaya Taishi para fazê-lo gostar só dela. Kirigaya Taishi reagiu em desespero, dizendo que aquilo já era demais e implorando para que ela nunca mais olhasse para ninguém. Diante daquela cena exagerada e da reação em volta, Souma-kun pensou friamente que talvez Anabi realmente devesse olhar para outras pessoas. Enquanto seguia no mesmo trem, Souma-kun decidiu que, no dia seguinte, sairia mais cedo para não passar por aquilo outra vez. 2 dias depois, Souma-kun ainda parecia abalado, como se aquela cena continuasse presa na mente dele. Souma-kun viu Anabi muito próxima de Kirigaya Taishi e pensou, incomodado, que eles nem namoravam de verdade, então não entendia por que já agiam daquela forma. Ao encarar o rosto corado e satisfeito de Anabi, Souma-kun sentiu que aquilo não podia ser coincidência. Uma garota comentou que Anabi parecia estar forçando a situação só para mostrar que já tinha um novo namorado, e a provocação ficou impossível de ignorar. Quando alguém tentou chamar Souma-kun, ele cortou o assunto na mesma hora e agiu como se nada daquilo importasse. Anabi apareceu tensa e envergonhada, murmurando para Aibaranuta com irritação, como se estivesse furiosa por terem entendido tudo daquela forma. Ela explodiu de raiva e disse que aquilo era ridículo, porque queria ser a primeira a contar que ele não tinha ninguém. Souma-kun respondeu com calma que não entendia a reclamação, já que havia um garoto bem diante dele, e Anabi travou sem conseguir retrucar. O cenário da escola marcou a virada do momento, mas a tensão daquela conversa continuou no ar. No dia seguinte, Souma-kun entrou na escola sendo recebido com animação, e vários colegas o chamaram de Ishinose-kun. Perto dali, uma garota se aproximou de outra colega e levantou a mão para falar, como se uma nova conversa estivesse prestes a começar. No caminho para a escola, Souma-kun admitiu que não sabia por quê, mas desde cedo vinha se sentindo estranho e pensou que precisava se animar logo. Já no pátio da escola, ele percebeu com desânimo que a primeira aula do dia seria educação física. Enquanto a turma se reunia para a atividade, o professor retomou a explicação anterior, e Souma-kun ouviu tudo em silêncio. O professor anunciou que decidiria a ordem da corrida de revezamento do festival esportivo, e a turma reagiu na mesma hora. Em seguida, explicou que o mais veloz correria primeiro, o segundo mais rápido viria depois, e que uma boa posição poderia chamar a atenção das garotas, deixando os alunos ainda mais agitados. Aibaranuta percebeu que todo mundo estava empolgadíssimo, enquanto Souma-kun ouvia aquilo sem dividir o mesmo entusiasmo. Ao pensar na corrida de revezamento, Souma-kun lembrou que sempre fazia o melhor que podia nos eventos esportivos de cada ano. Mesmo assim, ele refletiu com dúvida que ainda não entendia direito do que era realmente capaz. Então Souma-kun recordou que, ainda no jardim de infância, já tinha vencido uma corrida e ficado em primeiro lugar. A lembrança daquele tempo destacou a medalha que ele recebeu, End the Moment Takes Uncomfortable Turn. Souma-kun se lembrou de quando era pequeno e segurava a medalha com orgulho, ainda tomado pela felicidade daquela vitória. This situation shifts into territory no unprepared for. Ele recordou que Anabi, que ainda usava o nome de solteira na época, arrancou o adesivo da medalha quase no mesmo instante. Anabi reclamou que odiava quando Souma-kun vencia corridas e disse que aquilo o deixava convencido demais, como se fosse algo vergonhoso. Abalado por aquela crítica repentina, Souma-kun ouviu Anabi mandar que ele passasse a correr mais devagar. Depois daquele episódio, ele começou a diminuir o próprio ritmo de propósito sempre que corria. Com o passar dos anos, sempre que o festival esportivo se aproximava, Anabi repetia em lágrimas que ele precisava continuar correndo devagar. Ela ainda dizia que odiava ficar fora do centro das atenções, e Souma-kun entendeu que ela não suportava ver os holofotes irem para ele. Mesmo assim, Souma-kun percebeu que, no fundo, nunca teve um verdadeiro desejo de se destacar. The interaction becomes difficult to navigate. Enquanto os colegas se preparavam para a corrida, Souma-kun pensou que queria correr normalmente, como qualquer um, e decidiu que não iria mais se segurar. Já na posição de largada, ele se ajoelhou na pista e concentrou toda a mente naquela decisão. Quando o sinal de preparação soou, Souma-kun prendeu a respiração e focou apenas no instante da partida.
No momento da largada, ele disparou com força, deixando para trás o hábito de frear a si mesmo. Enquanto os outros ainda arrancavam, Sou-Makun já avançava na frente e revelou uma aceleração que pegou os colegas de surpresa. Sentindo o vento no rosto, ele percebeu a tensão deixando o corpo enquanto finalmente corria sem limites. Seu braço avançou com firmeza, Endide Situation Becomes Avvar. Cada passada tocou a pista com segurança, mostrando que ele não precisava mais hesitar nem se vigiar. Então Sou-Makun entendeu que não precisava mais olhar para os lados nem ajustar a velocidade para agradar ninguém, porque aquilo enfim parecia certo. Correndo com leveza, ele seguiu em frente como se tivesse deixado para trás anos de contenção e medo. Sou-Makun ouviu o anúncio dos resultados e ficou em silêncio, ainda tentando entender o que acabará de fazer. Ao redor da pista, os colegas e o professor reagiram em choque ao perceber que o tempo dele tinha ido muito além do esperado. Sou-Makun apenas encarou todos de volta, confuso com a força daquela reação. Enquanto os outros ainda tentavam recuperar o fôlego, ele percebeu que todos o olhavam como se algo impossível tivesse acabado de acontecer. Então revelaram que Shinose sabia correr de verdade e que seu tempo quase alcançava o recorde da província, deixando a turma inteira abalada. Ao ouvir aquilo, Sou-Makun finalmente se perguntou se tinha mesmo corrido tão rápido assim. Alguns colegas logo concluíram que, se Shinose participasse, ele com certeza seria o âncora e talvez levasse a classe à vitória no revezamento. A empolgação explodiu de vez, e até os mais céticos passaram a acreditar que aquele resultado podia levar a turma ao topo. Vendo o entusiasmo crescer, Sou-Makun percebeu que a classe inteira já tratava aquilo como uma grande chance e até falava em comemoração antecipada. Sem conseguir acompanhar tanta expectativa, Sou-Makun pediu desculpas por estragar o clima e mostrou que ainda se sentia deslocado no meio de toda aquela animação. Sou-Makun pensou que sua corrida podia ter sido só um acaso e, por nem fazer parte de clube esportivo algum, pediu desculpas enquanto dizia que não podia assumir como âncora. A recusa dele derrubou o clima, e a turma ficou em choque e desanimada diante da chance de perder aquilo. Mesmo assim, os colegas se jogaram aos pés dele e imploraram para que Shinose aceitasse a posição de âncora. Cercado por tanta pressão, Sou-Makun pensou que talvez devesse recusar se eles continuassem insistindo daquele jeito. Ainda assim, ele decidiu ceder e disse que, se todos realmente quisessem, faria o melhor que pudesse para corresponder às expectativas. No mesmo instante, a turma explodiu em comemoração e cercou Sou-Makun com alegria por ele ter aceitado. Um colega agradeceu com entusiasmo, Endide Grows Avvar do If no Easy Escape. Sem entender tanta intensidade, Sou-Makun respondeu que não havia problema, que na verdade estava mais surpreso com a reação de todos, mas ficou feliz por terem contado com ele. Ao ouvir isso, o colega ficou emocionado e percebeu outra vez como Sou-Makun parecia ser realmente uma boa pessoa. Enquanto o grupo continuava brincando e dizendo que gostava ainda mais dele agora, Sou-Makun apenas observou tudo com estranhamento, sem conseguir acompanhar o exagero da animação. Sou-Makun percebeu a agitação do lado de fora da sala e sentiu que alguma nova movimentação já estava começando. Ao olhar a lista, ficou claro que Azui Kishaki seria o topo e que Shinose Souma tinha sido colocado como âncora, enquanto comentavam que ele era bonito e também corria muito rápido. As garotas continuaram empolgadas, dizendo que ele nem fazia parte de um clube esportivo e mesmo assim era incrível, o que deixou Sou-Makun ainda mais sem reação diante de tanta admiração. No meio da roda, um colega admitiu que mal podia acreditar que Sou-Makun era tão solitário até poucos dias antes, mostrando como a imagem dele tinha mudado por completo. Enquanto era cercado pelos colegas outra vez, Sou-Makun ficou travado com a proximidade e com a explosão de entusiasmo ao redor. Mesmo assim, ele pensou que, desde que se afastou de Anabi, parecia que sua vida vinha mudando para melhor. Do lado de fora, duas garotas comentaram a situação com animação, espalhando ainda mais o clima de curiosidade em volta dele. Já de volta à sala, uma colega avisou que Shinose-kun estava chamando atenção de novo, e Sou-Makun apenas se confundiu com o quanto ainda continuavam focando nele. A garota de óculos observou Sou-Makun em silêncio, claramente interessada na mudança que todos já tinham notado. Quando ela perguntou se ele realmente não iria mais à escola daquele jeito, Sou-Makun respondeu que agora se sentia preparado para lidar melhor com as coisas e que em breve todos deixariam de se preocupar. Sou-Makun comentou que queria ter reflexos tão bons quanto os de Shinose-kun, reconhecendo a habilidade dela com admiração. Quando Sou-Makun pediu dicas a Shinose-kun, ela respondeu que não tinha certeza e que talvez houvesse algum segredo, mas nem ela sabia explicar. E Shinose-kun percebeu que, por ele ser atlético,
Talvez pudesse ensinar alguma coisa e ajudá-la de algum jeito, mesmo sem muita confiança. Com vergonha, ela admitiu que queria faltar ao festival esportivo, deixando claro quanto aquilo a incomodava. Surpreso com a sinceridade dela, Soma-kun perguntou se ela realmente odiava tanto assim o evento. Corando, Ishinose-kun confirmou que odiava muito, sem tentar esconder o próprio desconforto. Ao ver a reação dela de perto, Soma-kun ficou em silêncio e pareceu tratar aquela emoção com mais cuidado. Enquanto pensava melhor, Soma-kun concluiu que talvez devesse ter insistido um pouco mais naquela conversa. The Interaction becomes difficult to navigate. Azui Kishaki apareceu chamando Ishinose, tomando o controle da situação e pedindo um minuto para falar com ela. Diante de Ishinose e Soma, and the moment takes um confortable turn. O colega disse que tinha um pedido a fazer e perguntou se Soma pretendia correr o revezamento com tudo o que tinha. Sem rodeios, ele deixou claro que queria saber se Soma estava disposto a se dedicar ao máximo para vencer a prova. Pressionado pelo peso da pergunta, Soma respondeu, nervoso, que não pretendia se levar a esse extremo. O colega cruzou os braços e concluiu que, end the situation shifts into territory no one prepared for. Soma então se preparou para responder e avisou Ishinose-kun de antemão que também tinha um favor a pedir. Enquanto organizava o pensamento, Soma admitiu que vinha treinando bastante para assumir a posição de âncora que ninguém quis no revezamento do ano anterior. Ele imaginou que o colega quisesse que abrisse mão da posição, mas rebateu que isso não seria problema, já que Ishinose o havia superado. O rapaz o corrigiu na mesma hora e deixou claro que não estava falando disso. Em seguida, revelou o verdadeiro pedido. Queria que Soma derrotasse o âncora da equipe rival, Kirigaya Taishi, deixando Soma e a garota de óculos sem reação. Ishinose declarou que, se perdesse, aceitaria a derrota, mas ainda assim pediu que Soma ao menos enfrentasse o âncora rival, enquanto a lista do revezamento mostrava Azui Kishaki no topo e Ishinose e Soma por último. Soma e a garota de óculos trocaram um olhar pesado, surpresos com a seriedade daquele pedido. O rapaz então revelou, completamente exaltado, que o novo namorado de Anabi estava naquela outra equipe. Ele apontou para o rival com fúria e perguntou por que Soma queria correr contra aquele sujeito, insinuando que aquilo só faria sentido se ele também tivesse algo pessoal contra ele. Soma travou, sem entender a explosão repentina, enquanto o clima afundava de vez. Fora de si, o colega afirmou que aquele homem tinha tomado o lugar dele, despejando a revolta na frente de Soma. Ao ouvir isso, Soma congelou, claramente atingido pela acusação. Soma recuou em choque, e a garota de óculos também arregalou os olhos diante daquela confissão inesperada. A garota levou a mão à boca, corada e sem reação, constrangida pela intensidade da cena. Ainda dominado pela raiva, o colega concluiu que não conseguiria perdoar quem havia levado sua namorada, enquanto Soma ligava aquilo ao fato de Anabi agora estar com outra pessoa. O colega apertou o punho e tentou jogar a culpa em si mesmo, dizendo que tudo aquilo aconteceu por causa da própria fraqueza. Mesmo assim, desabafou que o sujeito havia descartado Anabi com frieza e escolhido outra pessoa. Tomado pela revolta, ele afirmou que jamais conseguiria perdoar aquele homem. Soma ouviu a explicação em silêncio, sem saber como reagir, enquanto Yukishiro Fumi apenas comentou que a situação parecia pesada demais. O colega se exaltou ainda mais e avisou que aquilo não era tudo, deixando Soma e Fumi em choque. Ele disse que tinha acabado de ver o rival no corredor, como se a raiva tivesse reacendido no mesmo instante. Com um sorriso tenso, Kirigaya Taishi parecia se divertir, tornando tudo ainda mais desconfortável. Kirigaya Taishi se aproximou com naturalidade e perguntou se eles estavam decidindo as posições do revezamento na sala ao lado, além de provocar se Soma também seria o âncora desta vez. Encarando o colega com desprezo calmo, Kirigaya Taishi afirmou que certamente seria o âncora de sua turma e ainda disse que sentia pena dele. Então Kirigaya Taishi debochou sem piedade, dizendo que o colega já tinha perdido para ele na vida pessoal e agora também perderia no festival esportivo, enquanto Soma e Fumi assistiam tudo atônitos. Diante da provocação de Kirigaya Taishi sobre ser o âncora, Soma ficou atônito ao ouvir a sugestão de que o outro garoto assumisse esse posto. O colega ficou destruído e quase desabou em lágrimas, ferido pela humilhação que acabará de sofrer. Soma e Yukishiro Fumi encararam a cena em choque, sem acreditar no quanto o clima tinha desmoronado. Dominado pela frustração, o garoto admitiu que, por mais que treinasse, sentia que jamais conseguiria vencer Kirigaya. Curvado sobre a mesa, ele confessou que não conseguiria derrotar Kirigaya de jeito nenhum, deixando Soma e Fumi em silêncio diante do desespero dele.
Mesmo assim, agarrou a mão de Soma e insistiu que Shinose era diferente, porque ainda não tinha sido envolvido da mesma forma que Kirigaya parecia explorar. Atordoado, Soma ouviu o apelo desesperado para acabar com a arrogância de Kirigaya por ele. O garoto reuniu toda a esperança que ainda tinha e implorou para que Soma derrotasse Kirigaya. Sem entender direito, Soma ouviu o colega dizer que o treinaria para correr e garantir que seu tempo melhorasse. Então o colega foi além e pediu que Soma desafiasse o revezamento, mesmo Kirigaya sendo recordista da província, deixando Soma completamente surpreso. Azui Kishaki tentou animar Soma e insistiu que, com treinamento, ele ainda podia vencer Kirigaya Taishi, mesmo diante do recorde assustador do rival, e Soma reagiu como se isso fosse impossível. Ainda inseguro, Soma ponderou que mesmo melhorando seu próprio tempo, os dois ainda não eram entrosados como equipe e duvidou que desse para mudar o resultado do revezamento inteiro. Yuki Shirofumi então cortou a dúvida e sugeriu que talvez aquilo não fosse verdade, fazendo os dois voltarem a atenção para ela. Azuki explicou que não bastava comparar apenas o tempo deles com o de Kirigaya, porque o estado físico de todos no dia da prova também podia virar tudo. Ele continuou dizendo que, em corridas de equipe como aquela, a habilidade de cada integrante pesava muito, mas no fim a disputa entre os âncoras ainda era decisiva. Tomado pela urgência, Azuki se curvou e implorou para que Soma treinasse com ele até o festival esportivo, deixando claro quanto apostava nessa chance. Em seguida, ele bateu a mão com força, mostrando que estava completamente sério e disposto a ir até o fim. Surpreso, Soma finalmente cedeu um pouco e deu a entender que aceitaria ouvir melhor a proposta. Azuki aproveitou a abertura e pediu que Soma dissesse o que precisava, enquanto já se colocava à disposição para ajudar em troca. Yuki Shirofumi então fez um pedido direto e perguntou se ele poderia ensiná-la a correr. Azuki Shaki agradeceu na mesma hora, mas ainda confirmou se Shinose Soma realmente tinha certeza de que ajudaria. Com isso, Soma deixou o treino de Yuki Shirofumi nas mãos de Azuki, e os três decidiram começar na manhã seguinte para derrotar Kirigaya Taishi. No dia seguinte, a manhã do treino finalmente chegou. Ao chegar, Soma ouviu alguém cumprimentá-lo com animação e percebeu que já o esperavam. Azuki e Yuki Shirofumi receberam Soma com energia, chamando por Ishinose e mostrando empolgação para começar. Ao ver os dois, Soma reagiu com um sorriso calmo e pareceu aceitar aquele momento com naturalidade. Enquanto se aproximava, Soma pensou que talvez aquela fosse a primeira vez que realmente saía para encontrar colegas daquela forma. No mesmo instante, Endidei singrou Zavar do If no Iziska. Mesmo assim, Soma afastou o passado e chamou Ishinose para começarem logo o aquecimento. Então ele seguiu em frente com os dois, dando início ao treino que poderia mudar tudo. Soma combinou de se encontrar com os outros depois da escola e seguiu com o plano do treino. Azuki e Yuki Shirofumi ouviram atentos, sorriram com animação e mostraram que estavam totalmente dentro da ideia. Mais tarde, Anabi apareceu sozinha do outro lado da cerca e procurou alguém com o olhar. Ao encontrar Soma, Anabi percebeu que ele estava com outras pessoas e o chamou de senpai, deixando no ar a tentativa de se aproximar de novo. Sem dar espaço para aquela tensão, Soma levou o grupo adiante e manteve o foco no treino. Ele tomou a liderança e mandou que começassem logo o aquecimento. Com energia renovada, Soma declarou que eles iam vencer a classe C e derrotar Kirigaya Taishi no festival esportivo. O objetivo foi definido sem dúvidas, e a disputa contra Kirigaya virou o centro absoluto da motivação do grupo. Yuki Shirofumi respondeu com entusiasmo e prometeu se esforçar de verdade, enquanto Azuki também entrou no clima da missão. Quando o treino começou para valer, Yuki Shirofumi já sentiu o peso do esforço e deixou escapar o quanto aquilo seria difícil. Yuki Shirofumi perdeu o equilíbrio e caiu de repente na frente de Soma, soltando um grito de susto. Ainda confusa, Yuki Shirofumi tentou se recompor e ajeitou os óculos com vergonha. Soma a observou em silêncio enquanto ela se aproximava devagar, claramente sem jeito. Percebendo a reação dele, Yuki Shirofumi acusou Soma de ter rido dela, ficando ainda mais agitada. Soma se defendeu às pressas e disse que só tinha achado Yuki Shirofumi adorável naquele momento. Ao ouvir isso, Yuki Shirofumi travou, corou forte e ficou sem reação de tanta vergonha. Tentando aliviar o clima, Yuki Shirofumi chamou Soma de um conquistador natural, e ele ficou confuso com a provocação. Antes que a conversa continuasse, alguém apareceu por perto e roubou a atenção dos dois. Azuki surgiu indignado e condenou Soma por agir daquele jeito na frente de alguém que ainda sofria por amor. Logo depois, a cena cortou para o prédio da escola, encerrando o momento em tom cômico.
Soma levou o apito à boca e sinalizou o início do treino com firmeza. Yuki Shirofumi reagiu na hora, ergueu a voz e correu para acompanhar o comando. Pouco depois, Yuki Shirofumi já caiu de joelhos, ofegante, enquanto Soma percebeu que ela estava no limite. Curvada e sem fôlego, Yuki Shirofumi murmurou que aquilo era duro demais para ela. Azuki observou a cena e avaliou que Soma parecia mais preparado do que esperava, enquanto Yuki Shirofumi até mostrava alguma melhora. Mesmo assim, Azuki admitiu que o nível dos dois ainda estava muito baixo, já que o treino mal tinha começado. Tentando continuar, Yuki Shirofumi voltou a se mover, mas ainda tremia e mal conseguia recuperar o ritmo. Quando olhou para Soma, Endide situation become zavva. Azuki interrompeu o clima na mesma hora e implorou para os dois pararem com aquilo na frente de alguém que ainda sofria. Enquanto Soma seguia adiante sem entender direito, Azuki permaneceu abatido e Yuki Shirofumi ficou sem reação com a bronca. Soma seguiu pelo corredor com a mente presa em Anabi, ainda refletindo sobre tudo o que tinha vivido com ela. Com um sorriso leve, Soma explicou que eles vinham treinando todos os dias, de manhã e de tarde. Enquanto observava Yuki Shirofumi se aproximar com esforço, Soma percebeu que ela tinha levado um tempo para voltar a encarar o treino no trem e concluiu que talvez precisasse acordá-la mais cedo. Ao notar o cabelo bagunçado de Soma, ele ligou aquilo ao hábito de Anabi, que sempre implicava com qualquer traço que ela não aprovava. Yuki Shirofumi avançou de repente para perto dele e o pegou de surpresa com a mudança brusca de atitude. Tomada pela irritação, Yuki Shirofumi acusou Soma de tentar se afastar dela de novo, como já tinha feito antes. Soma recuou sob pressão, enquanto os outros ao fundo reagiram tensos ao ver Yuki Shirofumi partir para cima dele. Com confiança exagerada, Yuki Shirofumi declarou que ele veria o rosto dela todos os dias dali em diante e ainda se gabou de que seu plano tinha sido fácil demais de perceber. Mantendo a calma, Soma respondeu que ela não precisava se forçar a acordar tão cedo. Ele completou dizendo que, se ela dormisse um pouco mais, pelo menos não apareceria com o cabelo tão bagunçado, e Yuki Shirofumi entrou em colapso de vergonha na mesma hora. Yuki Shirofumi girou ao redor dele, radiante, e Soma percebeu tarde demais que ela estava tão empolgada que nem notou Kirigaya-kun ali. Quando foi chamada a atenção, Yuki Shirofumi tentou disfarçar na mesma hora, mas já parecia abalada pela própria animação. Foi então que Soma ouviu que já tinham contado a Yuki Shirofumi o quanto ele se esforçou durante o revezamento. Sem entender aquela virada repentina, Endide singrou Zavar do If no Easy Escape. Yuki Shirofumi abaixou a voz, corou na hora e pareceu desconcertada por estar se envolvendo tanto assim. Logo depois, ela ergueu o dedo para Soma com firmeza e anunciou que tinha uma declaração importante a fazer. Em pose dramática, Yuki Shirofumi explicou que, mesmo achando errado chamar atenção em público, sentia que precisava dizer aquilo. Diante de todos, ela declarou que, se Kirigaya-kun era o pilar da turma, então Soma era a força total deles, expondo sem filtro quanto admirava seu empenho. Kirigaya-kun se aproximou com um sorriso provocador, enquanto Soma travou diante da intensidade daquela cena inesperada. Num tom leve, Kirigaya-kun pediu desculpas, mas disse que Soma precisava se arrumar logo para ir embora, tentando tirá-lo daquela pressão. Yuki Shirofumi sorriu de canto, deixando claro que estava se divertindo com o desconcerto de Soma. Ao lado de Kirigaya-kun, Yuki Shirofumi se despediu de Soma com animação e disse que ele podia continuar se esforçando. Enquanto os dois iam embora naquele clima leve e brincalhão, Soma só conseguiu observar de longe aquela sintonia. Soma permaneceu imóvel e em silêncio, tentando digerir tudo o que tinha acabado de acontecer. Então a rotina virou de vez, e o tempo empurrou todos para uma nova fase. Soma passou a correr com os colegas, sem fôlego, enquanto o treino tomava conta do dia a dia deles. No meio da correria, o grupo seguiu unido, e até entre reclamações o ritmo coletivo só apertava mais. Entre manhãs, depois das aulas e até nos dias de folga, eles passaram a treinar constantemente lado a lado. Mesmo exausto e sem ar, Soma continuou firme e acompanhou aquele esforço sem trégua. Yuki Shirofumi surgiu sorrindo, de óculos e com energia renovada, enquanto a narração deixava claro que os dias deles agora giravam em torno do treino. Yuki Shirofumi apareceu de óculos e se inclinou com curiosidade na direção de Shinose Soma, enquanto ele desviou o olhar e ficou calado, visivelmente sem jeito com a situação.